Amém. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. Nós estamos aí terminando hoje esse assunto que a gente tem gasto alguns domingos, e eu acredito que é importante demais nos dias que nós estamos vivendo, de nós colocarmos um ponto final nessa situação, ou pelo menos nós fecharmos a porta para o medo que quer controlar e dominar a nossa vida, e ele não irá no nome do Senhor. Amém? Então, 2 Timóteo, abra sua Bíblia, capítulo 1, verso número 7, é o texto base que nós estamos usando, e diz lá assim: porque Deus não nos tem dado, o que, gente? Espírito de covardia, até porque fé, como diz lá em Hebreus, nós que vivemos a fé, nós não retrocedemos, a gente parte para cima e vai embora. Então diz assim: Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Deus, ele tem nos dado espírito de ousadia, diga aleluia. É claro que não é uma ousadia, gente, do nada ou da cabeça de fazer aquilo. Nunca faça nada em termos de dar um pulo, ou dar um salto, ou subir mais um degrau, se você não tem a direção de Deus. E não vem dizer para mim que isso é fé, isso não é fé, isso é doideira. Ok? Se alguém diz assim, é fé, e faz algo que Deus não disse, é maluco, porque a fé é justamente nós exercermos aquilo que Deus tem pedido a nós. Diga aleluia. Ok? Então veja, isso aí é o que Deus tem nos dado. Ele tem nos dado um espírito de ânimo, de coragem. Coragem Deus sempre irá te dar, diga glória. Não espere que isso aí seja algo natural. E eu vim falando sobre várias coisas a gente vem falando sobre esse assunto. Depois, se você quiser pegar uns CDs disso aí, ouvir, a gente depois vai ter os DVDs para a gente poder assistir, mas isso é importante. Agora, hoje eu quero concluir isso de uma maneira tão simples, mas é tão maravilhoso. Eu fui muito abençoado lendo isso, colocando isso no papel. Então eu quero declarar nessa manhã que a força, gente, criativa de Deus é a fé. É o quanto eu creio nele, é o quanto eu deposito a minha confiança de que se eu fizer o que ele me pede, aquilo acontecerá, diga aleluia. Como é que Deus desenrola o propósito e o plano que ele tem na minha vida? Quando eu creio, quando eu abraço, quando eu não abro mão, quando eu digo, Senhor, contigo eu estou e eu vou até o final, crendo nessa palavra, crendo naquilo que tem colocado no meu coração, que ele tem colocado no meu coração, no teu, diga aleluia. Gente, isso é a maneira de nós vivermos. Não deixe as coisas de fora contaminar isso aí. Pastor, mas fulano de tal, fulano de tal, esquece os outros. A tua jornada é uma jornada pessoal, diga aleluia. Então Deus, ele te animará, ele colocará isso no teu espírito. Quando nós acreditamos, nós vamos criando aquilo que Deus tem para nós. Está dando para entender? Então a fé sempre age. Se alguém disser para você que fé, eu tenho fé, né? Você leu isso lá no livro de Tiago. Mostra a tua fé sem obras, sem ações, que eu com as minhas ações mostraria a minha fé. Então tem sempre um comportamento que nós precisamos executar, porque ela pede isso, esse livro pede um comportamento da nossa parte. Então fé é a força criadora. Preste bem atenção, eu estou escrevendo coisa simples, hein? É a força criadora que em ação ela vai transformar, ela vai mudar, ela vai criar vitórias em meio a aparentes derrotas. Em ação, não é uma questão só do desejo, não, é nós abraçarmos mesmo definitivamente o que Deus tem como proposta, diga aleluia. Em outras palavras, eu quero dizer que a fé em ação é a única força que faz as bênçãos de Deus serem realidades na nossa vida. Então, viver com Deus, eu tenho meditado sobre isso ao longo de algumas semanas. Há muitos ataques, sim, queridos, nós passamos por muitos ataques, muitos conflitos. Então viver com Deus é viver um combate. Há um combate, você está vivendo um combate, não pense de outra maneira, porque você está vivendo. É um combate onde o inferno, ele resiste para que você não cresça, não progrida, não viva uma dinâmica de ânimo, de alegria, de prazer. Ele faz de tudo, é o mundo, gente. Quem está compreendendo, diga aleluia. Ele faz de tudo para que a minha vida fique partida, a minha família não progrida, que eu quebre a minha casa, que
sabe, esse tipo de coisa, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Nós temos que levantar todo dia compreendendo que a gente vive um combate, mas quando a Bíblia fala sobre esse combate, ela também mostra, só estou falando simplicidade, ela mostra que Deus nos dá a vitória. É o bom combate da fé. Diga amém, é isso? Veja, 1 a João, capítulo 5, verso 4. Se eu tivesse que pregar e Deus chegasse assim ali, escolhe um verso para você ensinar e falar o resto da tua vida. 1 João 5, 4. Porque enquanto eu vivo nesse mundo, eu preciso desse verso bem vivo. Todo que é nascido de Deus, todo que é nascido de Deus, o quê? Todo que é nascido de Deus, o quê? Vence, vence, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa certeza sobre Deus. A minha certeza é a confiança que eu tenho depositada em Deus. Eu fui dar uma lida nessa passagem, em algumas outras, isso aqui eu já tinha falado da última vez, mas eu fui dar uma lida numa outra Bíblia, na Message Bible. Então lá diz assim: todo que é nascido de Deus vence. Gostei disso. A maneira do mundo viver. Sabe de uma coisa? Às vezes a gente encontra essa posição da crença nossa depositada em promessas, em situações de mudança na nossa vida. Mas é muito mais do que isso. Viver a fé é viver aquilo que Deus nos pede. E muitas vezes, fé genuína, e é óbvio, faz parte, é um pacote só, é obedecer a Deus. Não tem como eu andar com Deus para vencer, vivendo a maneira do mundo pensar, a maneira do mundo agir, a maneira do mundo falar. Alguém está compreendendo? Mensagem simples, mas é a bênção. Isso é um míssil na cabeça do inferno. Tudo que o inferno vai fazer é que eu, estando na igreja, eu continue ainda vivendo da maneira como o mundo vive. Por quê? Porque dessa maneira não há progresso, não há crescimento. Então, todo que é nascido de Deus vence a maneira do mundo viver. Diga aleluia. E ainda gostei da segunda parte, que diz assim, a segunda parte é essa: o poder, vem de lá, o poder de conquistar e que faz o mundo ajoelhar. O mundo que eu estou dizendo é o sistema, gente, é a mentalidade, são as propostas, é como o mundo age, é isso aí. Aquilo que conquista e faz esse sistema ajoelhar é a nossa crença, é a maneira de nós vivermos a verdade. Diga aleluia. Então o medo, eu digo para você, é a força que o diabo usa para impedir que o homem exerça isso aí. Ele quer quebrar esse processo na tua vida, de você continuamente estar acreditando, abraçando a Deus. Saiba que essa é a proposta dele. Alguém já leu aqui que Deus escreveu que falhou a sua palavra? Que na hora que precisou não veio? Inúmeros versos e situações provam que Deus não falha, a sua palavra não volta vazia. Então, olha só um versinho para te animar nessa manhã, porque Deus já falou coisa no teu coração aí, aleluia. Segura essa, peão, Jeremias 1:12. Eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Diga aleluia. Só eu estou animado nessa manhã? Alguém na internet está comigo pulando lá. Olha aí, Jeremias 1. Olha lá, vamos grifar isso aí nessa manhã. No verso número 12, disse Deus: viste bem, Jeremias, porque eu velo, eu guardo, eu cuido da minha palavra para que ela se cumpra. E ela se cumprirá, diga glória. Não há nada melhor do que passar por um combate e vencer. Você se alegra em ver vitórias na tua vida? O Salmo 60, verso 12, volte para trás, diz lá assim: em Deus faremos proezas. Eu gostei que numa outra tradução já fala diferente, e diz lá assim: com Deus ao nosso lado, nós venceremos. Que parceria imbatível. Fala para o teu irmão, parceria imbatível. Aí você fala assim: pastor, sabe como é? Modéstia à parte da minha... Modéstia à parte é o Senhor, rapaz.
é porque nós estamos agarrados nele. Ok? Então não tem nada nosso, tem porque nós decidimos abraçá-lo. Eu decidi abraçar Deus, ele não dá vitória. Aleluia, glória a Deus. Não tem nada nosso, é a nossa cooperação por decisão, que nós cremos. Então em Deus, fala assim, com Deus ao nosso lado nós venceremos, e Ele derrotará os nossos inimigos. Como é que eu posso dizer com Deus? Qual é o sinônimo disso? Com a sua palavra, a sua verdade. Então é a palavra viva de Deus quem gera certeza para a gente vencer, gente. Não tem outro processo. Ah, pastor, mas eu já tive mais certeza. Já teve, volta a ter de novo. Corre atrás de gastar um tempo com a verdade e se encher da verdade, de Deus encher o teu coração. Não. Então a ação do medo, ela paralisa a força da certeza. Já tinha dito isso para você. Bom, se tudo que eu preciso fazer é ter certeza e abraçar a Deus para vencer, ao inferno, eu vou quebrar essa cadeia aí. Eu vou mexer do lado de fora, de qualquer maneira, para que a pessoa fique assim, não sei, e agora? Pronto. E lendo essa passagem que eu comento com você nessa manhã, Mateus capítulo 14, vai lá comigo, todo mundo conhece, tão simples. Ela é abençoadora, eu fiquei meditando sobre ela ontem, e eu vi uma coisa aqui tão clara. Mateus capítulo 14, quando Jesus manda os discípulos passar para o outro lado, ele ainda fica despedindo as multidões, e fica lá aquele negócio todo, daqui a pouco ele vai se encontrar com os discípulos andando por sobre as águas. Maravilha. E aí, no verso 27 de Mateus 14, mas Jesus imediatamente disse para eles, eles ficaram com medo, os discípulos, quando viram, tem de bom ânimo, sou eu, não temam, não tenham medo. Então Pedro respondeu, se és tu, Senhor, manda-me, grifa aí, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Olha que interessante essa passagem. Pedro diz assim, olha, manda uma palavra para eu ir ter contigo. Não está dizendo que Pedro saiu do barco e foi abraçar Jesus. Sabe por quê? Porque Pedro sabia que ele só podia fazer com base num comando, de uma palavra. Ele sabia que se Jesus mandasse uma palavra, ela era poderosa demais para fazer com que ele andasse por sobre as águas. Já que alguém diga glória. Eu só estou refletindo o óbvio, e o óbvio nos abençoa. Você entende que quando você anda com a verdade, você está andando no sobrenatural de Deus? Nós estamos caminhando para deixar o plano de Deus se realizar na nossa vida. Não tem outra maneira. Eu não posso cortar isso, é isso que o inferno tem que cortar. Que eu não ande debaixo de um comando, de uma verdade, de uma palavra, porque ele sabe que o sobrenatural de Deus vai me alcançar. Vai alcançar a tua vida. Vai mudar a tua família, a tua situação financeira, qualquer coisa na tua vida, diga aleluia, vai curar o teu corpo, aleluia, porque eu criei, pelas suas pisaduras eu fui sarado. E aí então Jesus disse, vem, agora sim, vamos botar o pé, na jaca não, fora do barco, vamos botar o pé para fora. Ele disse, vem. Então Pedro, descendo do barco, o que ele fez? Andou por sobre as águas. Bom, esse processo não pode acontecer na tua vida. É o que o inferno decide, nem na minha. Então veja agora o que acontece. Reparando, pois, Pedro, na força do vento, ele teve, e no momento em que ele abre a brecha, para que o medo domine ou entre dentro dele, ele imediatamente começa a submergir. Olha só que interessante. Porque ele troca de andar no sobrenatural, para agora cair na dúvida, para cair agora, não sei se Deus é poderoso para cumprir isso na minha vida. Aí começou a submergir. O que eu estou falando aqui é tão simples, mas se você cuidar do teu coração e não permitir isso, você andará e verá os resultados que você espera. Diga aleluia. Reparando, teve medo e começando a submergir, Jesus levantou. Salva-me, Senhor. E prontamente o Senhor estendeu a mão, tomou e disse, homem, o quê? De pouca fé. De pouco café. Não, homem de pequena fé. Eu fui dar uma lida nisso aqui. O sentido disso aqui no original é homem de falta de certeza, de confiança.
é o que não pode falhar, nós temos que manter isso aí vivo. Por que você duvidou? Então, eu disse para vocês aqui, a gente tinha dito uma frase que não tem como o medo conviver com a fé. Não há espaço para os dois, nós temos que cuidar, ou um está dominando ou outro. Ou um está direcionando, que me tira do poder de Deus, ou o outro me mantém no poder de Deus. E aleluia. É uma decisão que você toma ao acordar de manhã. Eu vou viver com base na palavra de Deus, aleluia. Eu sei que o que ele escreveu é verdade. Eu abraço essa verdade. E você vai até o final. Não sei, a dificuldade nossa é achar que um dia após o outro, isso aí vai se esquecer, Deus esqueceu e tal. Mas entenda uma coisa, é como se Deus estivesse maturando. A palavra é uma semente, ela precisa crescer, ela dá frutos. A semente não dá o fruto no dia seguinte, é um processo que eu vou crendo, mantendo o sobrenatural para que eu veja os resultados. Diga aleluia. Glória a Deus. Então é isso aí, o medo, ele faz isso aí, neutraliza esse processo. O inferno fez que Pedro olhasse o tamanho da onda, em vez de manter firme a palavra que Deus havia dado. Vem! Porque ele já estava andando. Então, vamos terminar lendo essa passagem? 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9, fala sobre o inferno, que ele fica rodeando as pessoas para destruí-las, né? Ele faz isso. E ele é eficiente quando as pessoas dão oportunidade. 1 Pedro capítulo 5, acompanha comigo aí, você que também está na internet. Veja aí, verso número 8, diz lá, sede sóbrios, vigilantes. Porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao redor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas a proposta de Deus para mim e para você é o seguinte, Alinho, olha só, você só vai resistir. Resistir com base no quê? Sai para lá, seu diabo, não vem não, hein? Vai para outra casa. Show! Não tem como dizer para ele show. Essa linguagem ele não entende. Show. Ele não entende essa linguagem. Aliás, eu quero te dizer uma coisa, ele não respeita essa linguagem. Ele respeita a linguagem de quem você é, a autoridade que você tem e a confiança que você tem depositado na palavra. Isso aí é a diferença. Aí o negócio começa a ficar difícil. Desejo não funciona. Eu espero que corra tudo bem, mas está cheio de medo. Eu vou passar por lá, eu vou por lá aquele lugar. Jesus, está cheio de medo. Na Tijuca eu não entro. Agora essa semana, um grupo de pastores, não sei porque eu estava lá, apareceu junto, os pastores, falando uns negócios, eu só faltei falar assim, vamos parar de conversar? Eu não quis ser indelicado, fechei meus ouvidos. Como é que pode, rapaz? Ficar falando sobre violência, ficar falando que essa cidade está terrível, que não dá para isso, que não dá para aquilo outro. Então, eu só faltei assim, chama a funerária, rapaz, vamos, sobe logo, vai para algum lugar. Fecha essa boca, rapaz. Eu só quero dizer o seguinte, o inferno sabe que quem está dentro de você, maior é aquele que está em mim. E fora isso, ele está em mim, ele ainda manda anjo para andar comigo. Aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que te guardem pelo caminho, meu filho. Aí eu tenho que viver aqui, Deus nos colocou nessa terra, é aqui que nós vamos viver, abençoar pessoas. Eu vou ficar com esse negócio entrando dentro de mim? Isso é o terror do inferno. Sai fora disso ontem. Não dá para entender. Eu tenho que resistir. Está escrito aí, resistir ao diabo. Vamos resistir. Com base no quê? Na crença. Tiago 4, verso 7. Submetai a Deus e resistir ao diabo e ele... É isso aí. Ele fugirá. Está escrito isso, ele fugirá. Ele fugirá. Essas palavras, essas passagens falam de resistência, gente. Resistência fala de força, de energia. Viver a vida para conquistar, se você quer,
sempre exigirá um confronto de força. Não tem a nossa resistência com base na verdade, naquilo que Deus disse. É a fé e a sua palavra de um lado, é Deus te enchendo. Do outro lado tem o medo, gerando justamente uma porção de coisa em você, para que eu duvide da verdade. Se eu quero conquistar isso, eu tenho que abraçar o que Deus disse, gente. Todas as pessoas que abraçaram a Deus dessa maneira, viram milagres, situações, e Deus completa a vida dela, aleluia. Não tem outra maneira, fala para o teu irmão, não tem outra maneira. Ah, pastor, faz aquela oração, para que o inferno esqueça o endereço da minha casa. Talvez se eu fizer, ele vai piorar. Não tem esse negócio de esquecer, é para cima de cada um de nós. E aí, 1 João, um pouco mais à frente, capítulo 4, depois se você for ler em casa, João capítulo 4, fala sobre o amor de Deus, ele é amor. Dá uma declaração no verso 18, no amor em Deus, nele, não há medo. Não está dizendo que tem espaço, que pode acontecer. Não, está escrito, não há medo. E aí, dá essa declaração aí, veja aí. Deus, no verso 18, né, que eu estou lendo. Ora, o medo produz tormento, lógico. Logo, aquele que teme, ou aquele que tem medo, não é aperfeiçoado no amor. Se nós estamos sendo aperfeiçoados na palavra, na verdade, na comunhão, na pessoa de Deus, o nosso espírito se enche de certeza. O medo não tem espaço, diga glória. Ah, pastor, mas ele pode bater, ele bate e vai embora, tem um escudo. Diga aleluia. Você resistiu, eu resisti também. Achei interessante, na Nova Versão Internacional, diz lá assim, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa, aleluia, diga expulsa o medo. E no finalzinho do verso diz, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, porque ou estou de um lado ou estou de outro, direita ou esquerda, não tem coluna do meio, e não tem mesmo. Então eu quero te dizer, gente, presta atenção, dentro da própria palavra de Deus, dentro da própria verdade, está a força e o poder para nós sermos livres da escravidão do medo. Própria palavra. Que coisa maravilhosa nós vivemos, a liberdade dessa promessa que se cumpre. Diga aleluia. E para terminar, eu quero te dizer o seguinte, vença o medo enchendo-se da verdade. Repita comigo, vença o medo enchendo-se da verdade. Isso aqui é o remédio. Acabei como médico dando a prescrição para você. Toma, recebe. Pastor, eu vou na farmácia comprar. Não. Vai para casa, esse livro é medicina para você, ele te enche de verdade, de certeza. No meio a tantas situações e circunstâncias que estão te dizendo algo, isso aí não vale nada. O veredito final, quem bate o martelo, quem é o juiz dos juízes, quem é o Senhor dos senhores, é a palavra viva, é o Senhor. Essa palavra, tudo passa, diz Jesus, mas essa palavra não passará. Ela se cumprirá. Repita mais uma vez comigo, vença o medo, enchendo-se da verdade. Quanto mais conhecimento, comunhão de Jesus, da palavra viva, maior é a tua força, maior é a tua resistência. E veja, é óbvio, num confronto de força, se você chega mais preparado, a vitória é mais rápida. Você pegou o cara, deu um rápido, matou, olha aí, aleluia. Pessoal do jiu-jitsu aí. Pá! No capeta do medo, pum, todo amarrado. O que foi? Estava mais preparado. Aí não adianta chegar e olhar para... será que vai dar? Se eu tenho menos força, eu apanho muito, eu até perco. É assim que funciona. Eu trouxe essa palavra simples para a gente terminar. Você não precisa, seja onde for, viver dominado pelo medo. Em qualquer área da tua vida, Deus tem algo para te acrescentar, para fazer você ser diferente, para melhorar a tua vida. Sabe, Deus é o Deus do aperfeiçoamento, gente. Jeremias 29:11 diz, Elinho, eu que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês.
sabe, pensamentos de construção, de edificação, de bênção. Você está nessa jornada? Começa a olhar para frente, sabe? Tua família melhor ainda, aleluia. Tua casa melhor, situação da tua vida. 2010 já vai visualizando, que ano maravilhoso que eu vou ter. Que ano maravilhoso que eu vou ter. Oportunidades aparecerão. Ela tem que dar a declaração de Deus, gente. Josué e Caleb deu a declaração, cala a boca aí, ô bando de incrédulo. Vamos embora entrar nessa terra, porque Deus disse que ela é nossa. Quem entrou? Eles. Eles terminaram no final da promessa, abençoados. Não tem outra maneira. Não fica aí pelo canto, batido não. Não me permite o inferno te sacudir assim não. Maior é aquele que está em você. Deus está em você. E a proposta dele está muito bem definida. Não mudará. Diga glória. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia.